Boa noite.
Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Boa noite. Boa noite, professor. Beleza, vamos lá então. Bom, a última aula, teoria contingencial. Semana que vem é prova. Não o quê? Sim, sim. Avaliação A3, dia 15, né? É isso que nós combinamos? Dia 15 é a prova? Vocês preferem na segunda? Dia 15 acho que é melhor, não é? Dia 12. O que vocês acham? Se quiser fazer na segunda, a gente faz. É a matéria de contingencial, neoclássica e contingencial só. Você já vou dar aula de contingencial, vocês já fizeram, estão fazendo um resumo, alguém já fez? Neoclássica também. Da clássica eu já fiz. Prefiro na quinta, dia 15, prefiro dia 12. Aí. Obrigado pelos slides, professor. Está sendo muito importante. Essa última parte está muito difícil. Eu prefiro a prova na quinta. Bom, então fica dia 15, né? A maioria dos votos aí, dia 15. Dia 15, tá? Apesar que na segunda-feira eu não vou dar mais nada, vai ficar para vocês fazerem atividades ou então tirar alguma dúvida. Então, beleza. Os trabalhos também só vão. O último vai ser esse do Savai, isso? Isso. E o feedback. Vocês têm que entregar o projeto de aprendizagem, tem que entregar esse do restaurante, que é em grupo, tem um resumo. E o que mais? Deixa eu ver aqui no Moodle. O projeto tá aberto 2, ainda. o feedback 2, o feedback 1, o Savá e a prova. Isso, o projeto 2 e o feedback. Aí tem o resumo dos capítulos 3, 4, 5, 12 e 13. Não sei se já fechou isso aqui. Deixa eu ver. Não, que eu tinha mudado. Também não fechou. Tem 12 alunos que enviou só. Então, o resumo do 3, 4, 5, 12 e 13 está aberto. Aí tem o filme, né? Deixa eu ver. Filme, que data que é? O filme também é dia 15, só 9 alunos que entregou até agora. Tem o filme, tem esses dois textos aqui, ó, Diálogo na Livraria e Marinos, Liderança. Tem o resumo do capítulo 7 e 18. E tem o Pesadelo na Cozinha. É por isso que eu acho melhor deixar a prova por último, no dia 15. Tá. Ok. Bom, tudo bem. Dia 15, os trabalhos estão todos para o dia 15 também. Então, está resolvido. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui os slides. Vamos falar da teoria contingencial, que não é a última teoria, mas é a última teoria. A abordagem contingencial da administração, ela não é a última teoria, né? Existe uma outra teoria depois, que é chamada de novas abordagens. Não é uma teoria, são vários tipos de... Ficou tudo para o dia 15, exatamente. Então, prova e trabalho, tudo para o dia 15. Professor, eu estava lendo. Pode falar. Eu
estava lendo sobre essa teoria e lá eles discordam, né? Alguns dizem que é uma abordagem e outros que é uma teoria. Qual a diferença de abordagem para teoria? Não sei. No final das coisas é a mesma coisa, né? É que abordagem é alguma coisa que não tem, apesar que não tem têm. Fundamento em estudos, mas querendo ou não, todos defendem as mesmas abordagens e estudos. Exatamente. É muito discordante esse negócio, porque geralmente a abordagem é alguma coisa que não tem uma comprovação científica na realidade, é uma coisa teórica, assim. E teoria seria uma coisa que tem comprovação. Só que são 4 pesquisadores que iniciaram a teoria contingencial e eles comprovaram cientificamente a hipótese que eles defendiam, né? Então... Sim, e teve aplicação. E, inclusive, em muitas das leituras, eles colocam como teoria da abordagem contingencial. Exatamente. Então, eu sempre vi teoria. Abordagem, só essa edição do livro aí que saiu a abordagem. Sempre foi teoria da contingência. Ou teoria contingencial. Então, eu acho que acaba sendo teoria mesmo. Na realidade é uma teoria, porque pelo que eu entendi, tudo que eles estudaram foi aplicado e hoje está sendo feito nas empresas. E foi comprovado, porque eles fizeram pesquisa nas empresas, né, para comprovar a hipótese deles, né? Então, acho que é uma teoria mesmo. Bom, então, depois da teoria da contingência, surgiram novas abordagens que não se classificam assim como teorias, porque são várias abordagens, né? E surgiram no final da década de 90, meio da década de 90, por aí, que são digamos que abordagens, né, que a gente estuda muito hoje em outros aspectos da administração, como em produção, em marketing, etc. Então, por exemplo, gestão da qualidade, né, todas aquelas teorias de qualidade, algumas teorias sobre processos, sobre inovação. Então, isso surgiu depois da teoria contingencial, mas não são teorias, são abordagens, são aspectos, né? Não chega a ser completo. São pequenos aspectos. Então, por exemplo, gestão da qualidade total, a GQT, foi o primeiro esforço de melhoramento, né, que surgiu no Japão, na Toyota. Não é uma teoria, é um modo de transformação, um modo de melhoria, um recorte, né, do aspecto da produção. E aí derivou várias ferramentas, né, Kanban, Just in Time, 5S, e o próprio processo de melhoria mesmo, Kaizen, enfim. Mas não chega a ser uma teoria. Então, a teoria contingencial acaba sendo a última teoria, assim, que abrangeu de forma geral a administração, né? E depois são essas abordagens que surgiram de aspectos de recortes. Não foi completo como são as teorias que a gente estudou aí ao longo do semestre. Então, a teoria contingencial, ela surgiu no final da década de 80, década de 90, e a diferença desses estudos, dessas pesquisas, é que eles passaram a não se preocupar somente com o ambiente interno da empresa, né? Que praticamente todas as outras teorias só focavam dentro da organização. Os estudos que foram realizados pelas outras teorias, teoria clássica, teoria neoclássica, teoria das relações humanas, comportamental, estruturalista, focavam só a busca da eficiência dentro da organização, né? E não consideravam fora da organização o ambiente, o sistema, assim como um todo. E a abordagem contingencial tem essa diferença. O escopo dela não é mais somente a empresa isolada como um sistema fechado, mas sim
eles consideram a empresa como um organismo vivo e que vive num sistema aberto e recebe influências do ambiente. E aí eles estudam esse ambiente. O maior foco do desenvolvimento dessa teoria é realmente entender a influência do ambiente dentro dos processos da organização, né? Então, o foco deles acabou sendo pelo ambiente e aí também no escopo da tecnologia, que nesses estudos, a palavra tecnologia não é simplesmente como a gente entende hoje, que é um sistema, uma máquina, um equipamento que faz coisas diferentes ou que é uma inovação. Mas tecnologia, para esses teóricos, é simplesmente o modo de fazer, como que é feito. Então, o modo de fazer é que determina o que é tecnologia, né? Então, se eu faço manualmente, por exemplo, eu produzo um calçado de forma artesanal, então isso é uma tecnologia para esses estudiosos. Se eu produzo um calçado usando uma máquina simples, né, por movimentos humanos, isso é uma tecnologia. Então, quando eles falam tecnologia, é o modo de fazer, o jeito que é feito, o jeito que é produzido, e não contexto de inovação ou de modernidade, como a gente ouve hoje as pessoas falarem de tecnologia, né? Então, o foco de estudo dessa teoria deixa de ser a empresa e passa a ser o ambiente, né? O ambiente de forma geral. Então, depois a gente vai ver mais à frente, são dois ambientes que eles classificam, que é o ambiente geral e o ambiente de tarefa. O ambiente geral acaba sendo um ambiente que envolve todo o sistema, né? Podemos dizer hoje que envolve o mundo todo. Então, o ambiente geral é o mundo todo, é o globo todo. E o ambiente de tarefa é aquele ambiente que é próximo da empresa, que a gente chama de ambiente externo. E aí, consequentemente, já existe o ambiente interno da organização, né, que foi estudado por todas as outras teorias. Então, as outras teorias buscavam explicar os eventos estudando dentro da empresa, sem se preocupar com o ambiente fora. E aqui na contingência, não. Né? Então, eles preconizam que são... Por isso que tem esse nome de contingência. Né? A contingência são várias situações que vêm de fora da organização e que interferem na sua estrutura. Então, isso que é chamado de contingência, né? São ações externas e de várias maneiras, né? São as contingências. E aí o foco, então, do estudo recai sobre o ambiente e a tecnologia. Então, são vários pesquisadores que dão origem a essa teoria. O primeiro deles é o Chandler, que ele faz um estudo para entender a estratégia e a estrutura das organizações. Então, ele pesquisou 4 grandes empresas e ele percebeu, depois que ele fez esses estudos, né, que ele analisou a estratégia de negócio dessas empresas e a estrutura e as mudanças que aconteceram na estrutura dessas empresas. E ele percebeu que as empresas elas tiveram séries históricas divididas em 4 fases. A primeira fase, que é lá no começo do século, meado do século XX, é chamada de acumulação de recursos. Então, é uma fase que as empresas estão surgindo, estão se desenvolvendo, e as empresas estão querendo o desenvolvimento, elas precisam crescer. Né? Então, a preocupação central dessas grandes empresas é o crescimento. Então, é aumentar as instalações, é aumentar a produção, ter uma participação maior no mercado, criar filiais, expandir para outros países, enfim. O foco dessas organizações na primeira fase é o crescimento.
Só que para crescer, existem alguns impedimentos. E o principal deles são os recursos. Porque se a empresa pretende crescer em termos de produção, em termos de mercado, ela vai precisar de mais recursos, né, notoriamente. E aí o grande gargalo desse negócio todo é exatamente os recursos. Como que eu adquiro matéria-prima, mão de obra, equipamento, para que eu possa crescer? Eu estou produzindo 100 mil unidades por mês, eu vou produzir 1 milhão de unidades, como que eu vou conseguir fazer isso? Né? Como que eu busco os recursos? Então, as empresas se preocupavam nessa concentração de recursos. Como que elas iriam ter essa disposição de fornecedores que fornecessem matérias-primas, equipamentos, tecnologia, mão de obra, para que ancorasse o crescimento que elas estavam buscando, né? E aí, algumas estratégias duas estratégias que foram adotadas é a integração vertical e a economia de escala. A integração vertical acontece quando uma empresa, um fabricante, né, por exemplo, ele adquire os seus fornecedores. E aí ele passa a ser fornecedor de si mesmo. Então, por exemplo, uma empresa que produz suco de laranja, uma esmagadora de laranja, ela precisa da fruta laranja para fazer o seu suco. E aí, se ela precisa crescer e ela não pode correr riscos de faltar matéria-prima, então ela passa a adquirir os fornecedores. Então ela passa a comprar terras, a produzir a sua própria laranja, né? E aí ela passa a ser fornecedor dela mesma. Então, uma fábrica de chapas de aço, ela passa a dominar o processo de fabricação do aço, né? Ela adquire o seu fornecedor. Então, quando isso acontece, a gente chama de integração vertical, tá? Então, uma fábrica de laticínios, ela adquire o produtor de leite, ela passa a produzir o próprio leite, e assim por diante, tá? Ela adquire os seus fornecedores. Então, isso é uma integração vertical. E isso possibilita essa garantia no abastecimento das matérias-primas. Porque se eu produzo a minha própria matéria-prima, então eu reduzo o risco de faltar matéria-prima e aí de atrapalhar a minha produção e o meu processo de crescimento. E a outra estratégia que surgiu nessa fase é a economia de escala. A economia de escala é assim, como eu estou produzindo um grande volume, eu estou produzindo em escala, essa grande produção que eu estou atingindo, ela possibilita que eu reduza os meus custos unitários. Então, se eu produzia 100 mil sapatos por mês, e eu tinha um custo unitário de R$50, se eu passar a produzir 1 milhão de sapatos por mês, esse custo de R$50 ele cai. Né? Ele cai para R$30, por exemplo. Então, isso possibilita uma economia. E essa economia é simplesmente, não é uma redução de custos tradicional, onde eu realoco recursos ou eu adquiro recursos de uma forma mais barata. Não, ela é uma economia que é uma redução de custos que acontece somente pelo aumento da produção, tá? E isso acontece principalmente pela redução dos custos fixos. Porque os custos variáveis eles continuam sendo os mesmos, mas os custos fixos eles se diluem pelo volume. Não, Yannis, não é a produção do... É, não, é assim, ó, a empresa, ela detém isso. De certa forma, é isso que você falou. A empresa detém o comando das matérias-primas. Não é insumo, mas seria recursos. Então, em vez da empresa adquirir matérias-primas de terceiros, ela mesma produz o seu recurso, a sua matéria-prima.
Tá? Então, é o exemplo que eu dei da fábrica de suco. Então, a fábrica de suco, ela precisa de laranja para fazer o suco. Então, ela tem que comprar laranja de produtores de laranja. Aí, quando ela faz a integração vertical, ela não compra mais a laranja de produtores, ela compra a fazenda e ela mesma produz. A fazenda é dela. Tá? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo acontece isso notoriamente. As empresas de suco que estão aqui na região de Bebedouro, Matão, eles são os maiores produtores de laranja do Brasil. As maiores fazendas são deles, né? Então, eles mesmos produzem, mas são negócios diferentes. A indústria é um negócio e a fazenda que fornece o recurso é outro negócio separado. Mas eles são integrados, por isso que é esse nome, integração. Tá? Então, a mesma firma, por exemplo, a firma de suco, a Citrosuco, ela é dona da fábrica e é dona da fazenda de laranja. Então, tem uma integração, tem uma ligação entre eles. E essa fazenda da Citrosuco não vai vender laranja para outra fábrica, vai para ela mesma, né? Mesma coisa de uma fábrica de sapatos, ela adquire um curtume. Então, o curtume vai comprar o. E assim, a integração não precisa ser somente um elo, pode ser vários elos da cadeia. Então, por exemplo, a fábrica de calçados, ela passa a ser dona do curtume e ela passa a ser dona do frigorífico. Tá? E aí ela pode ser dona da fazenda de boi. Então, vários elos da cadeia podem se integrar. Não existe um limite. Tá? Geralmente se integra com o fornecedor mais próximo, mas eu posso acontecer isso. Então, a fábrica de sapatos integra com o curtume. Então, todo o couro que é produzido no curtume é fornecimento da fábrica de sapatos. E é o mesmo controle, o mesmo dono, os mesmos donos. Né? Isso é feito principalmente para não correr risco de faltar matéria-prima. Tá? Por exemplo, se a fábrica de suco só compra laranja de produtores independentes, se todos os produtores falarem não vou vender a laranja para você, ela não tem mais matéria-prima, ela para. Né? Isso acontecia na década de 70, década de 80 no Brasil, acontecia com o suco de laranja. As empresas elas compravam laranja de produtores independentes e o preço era controlado pelo mercado, né? Até que chegou um momento, assim, houve algumas crises onde os produtores falaram: não, eu não vou vender a minha laranja para você por esse preço. Eu quero X reais. Esse preço que você está propondo, eu não vendo a minha laranja. E aí as indústrias paravam a fabricação de suco porque não tinha matéria-prima, não tinha laranja para fazer a produção. E aí, então, eles integraram, eles passaram a comprar fazendas, e aí chegou um momento que hoje cerca de 90% do suco de laranja é das próprias empresas, as laranjas, né? Pouco mais de 10% que são de produtores independentes. Assim acontece também com açúcar, né? Produção de açúcar e álcool, onde as usinas são donos da produção de cana-de-açúcar, né? Cerca de 70% da cana-de-açúcar do estado de São Paulo pertence às usinas, e não aos produtores independentes. Então, é uma forma de não correr risco de faltar matéria-prima. Então, a integração vertical. E a economia de escala é esse negócio. Eu produzo uma grande quantidade de unidades, né, que é chamado de escala, então numa velocidade muito rápida, com uma linha de produção e tal. E aí, por esse grande volume, eu consigo redução de custos e isso me gera uma economia. A segunda fase é a fase seguinte. Depois que aconteceu essa acumulação e essa integração vertical, economia de escala, esse crescimento todo, o que aconteceu com as empresas? Desestruturou totalmente as organizações, porque elas cresceram, expandiram, né, integraram. Então, era uma empresa só, agora são 4, 5 elos dentro de uma mesma cadeia, por essa integração. Então, o gerenciamento desse complexo ficou difícil. E aí as empresas tiveram que racionalizar a forma de gerir os negócios, né?
porque elas estavam perdendo o controle do alcance dos seus objetivos por causa desse crescimento. Então, a segunda fase é a fase onde as organizações tiveram que parar, racionalizar o trabalho, racionalizar o uso dos recursos e usar as ferramentas de administração, né? O planejamento, controle, organização e coordenação entre os setores. Por causa dessa integração, forçou muito uma coordenação entre todos esses elos. Então, a fábrica precisou racionalizar o jeito de coordenar os seus integrados, né? Então, eu tenho a fábrica de suco, eu tenho várias fazendas que fornecem laranja, eu tenho que ter uma coordenação entre todos esses elos da cadeia. Então, o foco desse momento foi isso, né? Ferramentas de gestão e coordenação entre todos esses setores. E aí, depois que arrumou tudo, né, ficou tudo arrumadinho, continuou crescendo, né? As empresas voltaram ao crescimento. Então, aí já não tinha mais o risco de faltar matéria-prima por causa da integração, e aí o foco voltou a ser o crescimento. Só que aí gerou um problema, porque todas as empresas estavam no mesmo nível, todas elas já tinham feito as suas integrações, já tinham racionalizado a forma de gerenciar, e estavam crescendo. E aí o mercado ficou homogêneo, ficou muito parecido, né? E aí o que aconteceu? As empresas, que nem fala aqui no texto, as empresas já estavam eficientes. E não dava mais para ser eficiente, não dava para ser mais eficiente do que já estavam. Elas já tinham alcançado o nível de excelência, né? Com redução de custos, com produção, com tudo. Aí o que aconteceu? Não dava mais para reduzir custos. E aí o mercado foi ficando saturado, né? E aí as empresas começaram a ter problema de lucros, porque o mercado já estava saturado, elas já estavam eficientes, elas já estavam com os custos no menor nível possível, não dava para melhorar mais. Então aí a saída foi começar a focar em novos contextos dentro das organizações. E aí surgiram, então, os setores de pesquisa e desenvolvimento, melhoramento da engenharia do produto, desenho industrial, layout industrial, novas tecnologias, etc. E a última fase da pesquisa do Chandler é que as empresas, depois que chegaram então no topo da sua expansão, elas tiveram que racionalizar o gerenciamento da forma de comercialização dos produtos, né? A forma mercadológica para todos esses produtos e esses mercados. Então, as organizações expandiram, cresceram, racionalizaram o uso da matéria-prima e dos outros recursos, integraram, e agora tinha que tomar conta do mercado, racionalizar o mercado. Então, surgiram novas linhas de produtos, novos mercados, e aí gerou, então, um processo de descentralização das operações, né, e centralização dos controles. Então, a forma de gerenciamento dentro da organização ainda continuava centralizado, ainda era uma pirâmide centralizada no topo da pirâmide, mas a parte da base, né, a parte de operações, começou a ser dividido por causa desse grande crescimento que as organizações tiveram. Bom, o segundo tipo de pesquisa, que deu origem também à teoria da contingência, foi feito por Burns e Stalker, que são dois sociólogos que estudaram algumas indústrias na Inglaterra, e eles classificaram essas indústrias em dois tipos. E aí eles deram o nome de organizações mecanísticas e organizações orgânicas. Bom, então aí são essas características que eles perceberam nas organizações, onde eles dividiram as organizações que eles estudaram nesses dois tipos. Então, eles perceberam que existiam organizações que tinham um foco ainda muito grande na teoria clássica, né, com os princípios da teoria clássica, e aí eles deram o nome de organizações mecanísticas. E aí o que essas organizações fazem? Elas possuem divisão do trabalho, assim como a teoria clássica preconizava, uma estrutura burocrática, né, padrões definidos, cargos ocupados por especialistas, então o funcionário fazendo
apenas uma tarefa, né, se tornando especialista. As decisões sempre centralizadas na cúpula da pirâmide, uma hierarquia muito rígida, né, não tinha uma mudança, e o comando sendo único, ou seja, o comando sempre era realizado do topo da pirâmide para a base, né, sempre o topo da pirâmide que dava as ordens. Um sistema muito rigoroso de controle, né, assim como a teoria clássica, então aqueles vários controles, né, vários supervisores controlando a mesma atividade do funcionário, uma interação vertical, né, acompanhando a pirâmide, uma amplitude de controle mais estreita, a pirâmide era com poucos níveis, né, então sempre o nível estratégico, gerencial e operacional sendo mais estreito, poucos elos, e uma ênfase em regras e procedimentos. Então, é característica burocrática, né? Sempre o procedimento e o padrão é que determina os meios de se fazer alguma coisa. Por outro lado, eles perceberam que existiam organizações que eram diferentes e que o foco delas era a teoria das relações humanas. Então, eles deram o nome de organizações orgânicas, onde essas empresas elas seguiam os princípios da teoria das relações humanas do Fayol, e aí elas eram mais flexíveis, elas tinham uma abertura diferente das outras organizações. Então, a estrutura organizacional ela é flexível e existe uma pouca divisão do trabalho, ou seja, os funcionários realizam várias tarefas diferentes, não tem mais aquela especialização, né? Os cargos são modificados e redefinidos. Então, o mesmo funcionário ele realiza diversas tarefas diferentes, dependendo da necessidade. As decisões são sempre descentralizadas, não tem mais esse controle no topo, né? Não é só o dono da empresa que manda, mas é dividido a estrutura entre vários níveis, vários cargos, e também há o processo de delegação, ou seja, os superiores dão autonomia para que os subordinados assumam responsabilidades maiores e também assumam poder de comando, né, a autoridade. É uma hierarquia que é mais flexível, as tarefas são executadas pelo conhecimento, então a pessoa que tem o domínio do conhecimento é que realiza aquela função, aquela tarefa. Existe uma interação lateral, ou seja, os cargos se comunicam entre si, né, entre os meios, a amplitude de controle é mais ampla e existe uma confiança, uma confiabilidade na comunicação informal. Então, não precisa mais de um procedimento ou de uma norma para haver uma comunicação. A comunicação informal, a comunicação direta, ela é mais abrangente, ela é mais utilizada e gera uma confiança. Então, aqui mostra, né, a estrutura dos dois tipos de organizações que eles estudaram. As empresas que são mecanísticas, então, o formato de pirâmide, centralizado na cúpula, os padrões bem definidos de hierarquia, né, e buscando a eficiência da produção. E o desenho orgânico não tem mais essa centralização, né, tem uma interdependência entre os elos, tem uma ligação entre os cargos, né, as ligações são entre todos eles, é mais adequado para tarefas complexas, né, onde todos participam dessas tarefas, e possibilita criatividade e inovação, porque é um ambiente mais flexível. Outros estudiosos da origem da teoria foi o Lawrence e o Lorsch, que eles estudaram os conceitos de diferenciação e de integração. A diferenciação é quando a organização ela é dividida em setores. E aí esses setores, esses departamentos, eles acabam sendo isolados. Eles desenvolvem as suas tarefas, desenvolvem as suas funções, mas sem se relacionar com os outros setores. Né? Aquele trabalho isolado. Então, o setor de marketing só desenvolve a divulgação e a venda. Não se integra com o setor de produção. O setor financeiro só desenvolve o seu trabalho, não se integra com vendas e com produção. E aí, cada setor faz somente a sua atividade.
E aí, esse aspecto acaba gerando vários conflitos, né? Porque nem sempre a informação flui adequadamente entre eles, porque eles são isolados. Já o conceito de integração é o oposto, aonde tem uma união de esforços, uma coordenação entre os setores. Então, o setor de vendas só vai vender a quantidade que a produção determinou que vai atingir de produção, né? Então, por exemplo, eu tenho a fábrica de sapatos e eu produzo 100 sapatos por mês. E o setor de vendas, ele não pode vender mais do que 100 sapatos por mês, senão não vai ter produto para entregar, né? Então, existe uma integração. Olha, eu produzo 100 sapatos, você só pode vender 100 sapatos, no máximo, tá? O setor financeiro, ele tem que se integrar com a produção e com as vendas, né? Porque ele precisa pagar o fornecedor, ele precisa comprar a matéria-prima adequada, né, na quantidade certa para produzir 100 sapatos, precisa pagar esse fornecedor e depois ele precisa se integrar com as vendas para receber esse dinheiro do cliente para poder cumprir suas obrigações. Então não dá mais para ficar cada setor isoladamente exercendo as suas atividades, né? E aí é o conceito de integração. Então todos os setores se unem, se integram, se coordenam na união de esforços para atingir os objetivos da organização. Então, e esse conceito foi o que mais deu gás para a teoria da contingência, porque entrou o aspecto do ambiente externo, né? Então, o Lawrence e o Lorsch perceberam que as organizações elas não são fechadas, elas são sistemas abertos que se relacionam com o meio ambiente, com o ambiente externo e geral. Elas não estão isoladas no seu mundinho ali. Elas têm relações, têm inter-relações com todo o outro ambiente. Essas organizações interagem entre si, né? Então, existem diversos elos dentro de um ambiente. Então, os fornecedores, os concorrentes, os clientes, de forma geral, e aí tem uma interação entre todos eles. E as características do ambiente, elas são independentes ou interdependentes. O que acontece no ambiente independe daquilo que acontece dentro da empresa. E o que acontece dentro da organização, as características da organização, são dependentes do ambiente. Então, dentro da organização, tudo que diz respeito à estrutura e estratégia da organização é dependente do ambiente, do que acontece fora. E o que acontece fora não é dependente do ambiente interno, é totalmente independente. Então, a gente diz que são variáveis independentes no ambiente e variáveis dependentes dentro da organização. Bom, uma outra pesquisa do Woodward é sobre tecnologia. Então, tecnologia, como eu falei, é a maneira de se fazer, é o jeito que é produzido. Ele quis conhecer como que as organizações desenvolviam o seu modo de fazer. E ele estudou 100 empresas para perceber o modo de produção dessas empresas e a relação, se havia alguma relação do jeito de produzir com o sucesso do negócio dessas empresas. Então, ele classificou em 3 tipos de tecnologia. O primeiro tipo é chamado de produção unitária ou oficina, e ele analisou 24 empresas desse setor. E essa produção unitária é aquela produção que é em unidades, que é praticamente artesanal, né? Então, utiliza muitas ferramentas diferentes, é um processo produtivo que não tem um padrão, pouca automatização, uma grande quantidade de recursos, né? E aí, por exemplo, é a produção de navios, a produção de aviões, a produção de grandes motores. Os trabalhos artesanais, né, as confecções, enfim. O que acontece? Então, aqui tem uma foto de uma produção de um estaleiro, onde tem a produção de um navio. Então, veja que
o volume de produção é muito baixo, né? Um estaleiro vai produzir poucas unidades de navios por ano, né? Então, o processo de produção é muito demorado. Então, um estaleiro vai ter uma capacidade produtiva muito pequena em quantidade, né, unitária. É um processo que é lento, que utiliza uma grande quantidade de ferramentas, uma grande quantidade de mão de obra, de recursos, né, que não tem muita padronização, porque é muito complexo, né, o tipo de produção. Então, esse é o primeiro tipo que ele analisou, a produção unitária. Tá? Assim como o estaleiro, também a produção de aviões, a produção de grandes motores, né, turbinas de aviões, foguetes, etc. É essa mesma tecnologia. O segundo tipo de tecnologia é a produção em massa, e foram estudadas 31 empresas. Essa produção é diferente da produção de oficina. É uma produção em grande quantidade, existe uma linha de montagem e muitas máquinas, né, muita tecnologia, muitos equipamentos e poucos operários que fazem poucas atividades ou atividades especializadas. Então, por exemplo, a linha de montagem de automóveis. Então, vocês percebem que é uma linha contínua de produção, né? Muito automatizada, né? Com muitos equipamentos diferentes, uma quantidade pequena de funcionários que fazem algum tipo de operação. Então, por exemplo, aqui os funcionários só colocam certas partes do carro, né? Eles não desenvolvem todo o processo produtivo, tá? Então, isso é a produção em massa. E aí a diferença é que tem um grande volume, né? Ao final dessa linha sai uma grande quantidade de produção. E o terceiro tipo de produção, ele estudou 25 empresas, é o processo automatizado, ou então produção em processo, que é uma produção que existe muito poucos funcionários, basicamente para monitorar, é totalmente automatizada. Então, tem exemplos que são as refinarias de petróleo, as siderúrgicas, a produção química, etc. Então, aqui tem a foto de uma siderúrgica, né? Então, um processo de produção totalmente automatizado, poucos funcionários, mais para controle e monitoramento, e também a refinaria. Então, os três tipos de tecnologia que ele analisou, né? A produção unitária, a produção em massa e a produção contínua. A produção unitária é pouca padronização, pouca automatização, uma mão de obra intensiva, uma habilidade manual. A produção resulta sempre em poucas unidades, né? Tem pouca previsibilidade dos resultados e uma incerteza em relação às operações. A produção em massa são máquinas que trabalham, uma intensiva mão de obra, a produção sai em lotes, né, ou em quantidade regular, padronizada, tem uma razoável previsibilidade dos resultados, ele consegue prever a produção, né, de forma razoável, e tem uma certeza quanto à sequência dessas operações. E a produção contínua é um processo contínuo, tem uma alta padronização, uma tecnologia intensiva, pessoal mais especializado, no caso da siderúrgica, da refinaria. A produção é sempre contínua em grande quantidade, os resultados são totalmente previsíveis, né? Então ele consegue saber exatamente o que vai acontecer com a produção e tem uma certeza em relação às operações. Bom, e aí, então, o Woodward, ele concluiu que o desenho organizacional, ou seja, a forma que a tecnologia é usada, afeta o tipo de organização, o tipo de produção. Então, por exemplo, na produção em massa, essa forma mais burocrática, essa forma mais clássica, associa-se ao sucesso. Então, esse tipo de linha de produção de automóveis, ela consegue ter sucesso pela forma clássica, pela forma burocrática, né? Em outros níveis, a viabilidade do negócio já não tem muito a ver com a teoria clássica. Segundo a conclusão, há uma forte correlação entre a estrutura organizacional e a previsibilidade das técnicas. Então, quanto a previsão do resultado é alta para a produção e processamento contínuo,
e baixa para a produção unitária. E assim, a previsibilidade dos resultados afeta o número de níveis hierárquicos. Então, assim, quanto maior a previsibilidade, vai ter uma influência maior sobre os níveis hierárquicos. Ou seja, quanto maior a previsibilidade, quanto mais previsível for o resultado, vai exigir maior níveis hierárquicos nessa organização. As empresas que são mais estáveis, que têm operações estáveis, necessitam de estruturas diferentes das organizações que têm uma tecnologia mutável. Então, ou seja, organizações estruturadas e mecanísticas são apropriadas para operações estáveis, enquanto organizações com tecnologia mutável requerem um sistema orgânico. Então, aí entra muito naquela outra pesquisa das organizações mecanísticas e orgânicas, né? Que organizações mecanísticas são mais tradicionais, estruturadas, e organizações flexíveis são mais adequadas a um sistema orgânico. E sempre vai ter o domínio de alguma função. Então, aqui ele mostra quais são as áreas predominantes em cada tipo de tecnologia. Então, a produção unitária, a produção de navios, né? As áreas que predominam sempre vai ser pesquisa e desenvolvimento e engenharia, por causa que é uma produção em baixa quantidade, em baixa escala. Então, esses setores vão ser sempre os mais destacados. A produção em massa, o que mais vai se destacar vai ser realmente a produção e operações. Então, o setor de operações vai ser o destaque porque o foco desse tipo de tecnologia é o volume de produção. E a produção contínua, como é um processo de elevada previsibilidade, de muitos níveis hierárquicos, com uma alta automatização, o foco é vendas. O foco é marketing e vendas, né? As áreas que se destacam são relacionadas à comercialização. Então, isso mostra que as organizações as características internas das organizações são variáveis dependentes e o ambiente são as variáveis independentes. Então, aí é a importância de estudar o ambiente. Então, se o ambiente é o que não muda em relação à organização e a organização possui um relacionamento que é dependente do ambiente da tecnologia, né, e foi isso que essas pesquisas todas concluíram, então é totalmente irrelevante que se estude o ambiente e a tecnologia que essas organizações adotam. E aí foi o que eles fizeram, começando pelo estudo do ambiente. Então, o ambiente, deixa eu andar um pouco para vocês entenderem o que é o ambiente. Aqui. Se a gente fala ambiente, fica um pouco vago o que seria esse ambiente. Esses teóricos entenderam que o ambiente é tudo aquilo que é um sistema complexo que envolve a organização, né? Então, eu tenho a empresa, eu tenho a organização que fica no centro desse sistema, e fora desse sistema, eu tenho outros sistemas, outros ambientes. E são esses ambientes que esses teóricos foram estudar e foram perceber que existem essas influências e que a empresa ela é totalmente dependente desse ambiente. Então, eles classificaram de uma maneira que ficasse fácil o entendimento dessas influências, dessas variáveis. Então, o ambiente que é mais próximo da empresa recebeu o nome de ambiente de tarefa, ou também é chamado, na gestão estratégica, é chamado de ambiente externo. E o ambiente que fica depois, que fica mais longe, né, que é mais assim difícil de compreender, que é mais que afeta de forma mais complexo, que é mais complexo para a organização, então é o ambiente geral. Também recebe o nome de ambiente institucional. Então, o ambiente da tarefa é onde estão
as organizações que afetam diretamente a empresa. Então, são os fornecedores e os clientes, né? Então, tem a empresa, ela precisa de fornecedores, né? A gente viu lá de recursos, então matérias-primas, tecnologias, etc. Todos os seus fornecedores estão aqui antes da empresa, e à frente da empresa estão os seus clientes, que vão comprar o seu produto ou o seu serviço. Além de fornecedores e clientes, também existem os concorrentes, que são as empresas que concorrem por esses clientes e por esse mercado, né? São empresas tanto do mesmo tipo de negócio, quanto de negócios diferentes que podem afetar o mesmo cliente, né? Concorrentes de produtos substitutos, por exemplo. Então, são empresas que estão concorrendo por esse mercado. E as entidades do governo que regulamentam, tá? Então, os vários órgãos governamentais que regulamentam esse contexto todo. Fora desse ambiente de tarefa, existe um ambiente geral. Então, nesse ambiente geral, são forças, né, digamos assim, são condições. Então, aqui existe a tecnologia, que além do modo de fazer, também compreende aspectos de inovação, né? Então, novas e modernas tecnologias, ou novos processos, ou novos produtos, enfim, esse conceito todo de inovação, de coisas novas. As condições legais, que diz respeito a toda a legislação, todas as leis que existem em todos os países, relacionado com o que a empresa faz, né? Então, dependendo do que a empresa realiza no mercado, qual tipo de produto ou serviço que ela atua, qual tipo de mercado que ela atua, ela é atingida por legislação, tá? Seja no país que ela está, ou seja no país que ela comercializa. Então, a empresa pode produzir num país e comercializar com outros países. E aí ela é afetada pela legislação, tanto do país que ela produz, quanto do país que ela vende. As condições de política, né, no aspecto político mesmo de cada país, né, principalmente no tocante aos interesses que essas empresas têm, e aí entra toda aquela parte de lobby, de fazer pressão sobre os governos para desenvolver certas ações, etc. As condições econômicas, né, gerais, então, são vários aspectos que influenciam as empresas, tanto no país que ela está, que nem nos outros, né? Então, taxa de câmbio, renda da população, inflação, todos esses aspectos econômicos têm influência. As condições demográficas que dizem respeito às pessoas, então, características das pessoas. Então, se uma população é mais jovem ou se é mais velha, se a população é caracterizada por mais homens do que mulheres, se enfim, de renda, né? Renda das pessoas, se as pessoas têm uma classe social maior ou menor, se tem escolaridade maior ou menor, enfim. Características pessoais da população de cada lugar e também o comportamento dessas pessoas em relação aos produtos de cada empresa. Condições ambientais, né, ou ecológicas, então diz respeito à preservação ambiental, todas as empresas estão relacionadas atualmente, e aqui são todos os aspectos de preservação mesmo, preservação de matas, de água, poluição, efluentes, descartes, todas essas condições que dizem respeito ao meio ambiente natural, e as condições culturais, aonde cada região tem a sua cultura, os seus aspectos, e isso influencia, então, a atuação dessas empresas. Então, quando os estudiosos da teoria falam de ambiente, é exatamente esse complexo todo que eles estão analisando. E aí eles perceberam que esse ambiente é muito grande, e ele é grande e complexo. E não é possível as empresas conhecerem o ambiente totalmente, o ambiente como um todo. Isso é praticamente impossível. Então, para estudar o ambiente, o que é necessário? Realizar um mapeamento, né? Então,
as empresas fazem estudos e mapeiam apenas o ambiente aonde ela está inserido. Então, ela analisa o seu ambiente de tarefas, né? Então, quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, quais são os órgãos regulamentadores, da onde ela está. Então, se ela está localizada no estado de São Paulo, no Brasil, ela analisa ali. Se ela vai comercializar com a Europa, ela mapeia o ambiente europeu e não o ambiente como um todo, que é impossível ter uma conclusão, porque é extremamente complexo. Outro aspecto é que a percepção do ambiente é diferente. Cada organização vai fazer a sua análise e vai acontecer percepções diferentes. Então, duas empresas podem estar no mesmo ambiente e terem percepções diferentes da atuação desse ambiente, né, em função de outros fatores que determinam a atuação de cada empresa. Então, a percepção que uma organização tem do ambiente não vai ser igual para as outras organizações. Isso aí vai depender de como é a percepção de cada organização em função da sua análise, da sua atuação naquele mercado, naquele ambiente. Um outro aspecto é de consonância e dissonância, que é onde as empresas buscam, né? Consonância é onde a empresa confirma uma situação que ela já vivenciou e que ela já tem esse respaldo, ela já tem essa percepção e teoricamente, essa situação vai voltar a acontecer. Então, o estudo do ambiente vai ser sempre relacionado com essa consonância. Olha, se eu tenho uma percepção ambiental, isso notoriamente vai voltar a acontecer, vai acontecer sempre da mesma maneira. Então, as empresas evitam essa dissonância de que uma percepção aconteça de modo diferente a cada momento e buscam sempre a consonância, sempre acontecer da mesma forma, para que possam tomar decisões mais embasadas pela coerência. E também, essa divisão do ambiente que eu falei para vocês, né? O ambiente geral e o ambiente da tarefa. Então, aqui são as condições. Então, o ambiente tecnológico diz respeito a todo o processo de inovação, de novas tecnologias, de criação de algo novo, de máquinas, de equipamentos, enfim, de processos tecnológicos modernos. As condições legais, que dizem respeito a toda a legislação que aflige os negócios dessas empresas, a política, a economia, né, através de moeda, renda, inflação, taxa de câmbio, etc. As características da população e as condições ambientais. E culturais. Cada região tem a sua cultura e que determina a atuação das empresas, né? O consumo de certos produtos ou não. E o ambiente da tarefa, então são os fornecedores, todas as empresas que fornecem algum tipo de recurso para as empresas são fornecedores, os clientes, né, que são os consumidores dos produtos e serviços, os concorrentes, que são empresas que disputam o mesmo mercado, podendo ser terem empresas iguais ou empresas diferentes, mas que disputam, de certa forma, o mesmo mercado. E as entidades do governo que regulamentam todo esse contexto do ambiente. Bom, e dentro do ambiente, eu posso classificar o ambiente sendo homogêneo ou heterogêneo. Um ambiente homogêneo é onde todos os participantes, os atores, eles são parecidos, eles são homogêneos. Então, existe uma organização, os concorrentes, eles são parecidos com essa organização, eles são homogêneos. Os fornecedores, eles também são sempre parecidos, sempre iguais, e os clientes também. Então, por exemplo, digamos que essa organização é uma fábrica de doces. Os concorrentes dela serão fábricas de doces também, são homogêneos. Os fornecedores serão, por exemplo, usinas de açúcar. Então,
todos os fornecedores serão usinas de açúcar, são homogêneos. E os clientes vão ser sempre aqueles que vão comprar doces. Então, supermercados que compram doces. Então, são clientes homogêneos também. Então, a organização ela recebe sempre dos mesmos fornecedores, ela tem clientes que são parecidos, semelhantes, e ela comercializa com clientes que são sempre parecidos. E, por outro lado, o ambiente pode ser totalmente diferente, ele pode ser heterogêneo, né? Então, onde tem concorrentes que não tem nada a ver com a organização, mas que disputam o mesmo mercado, fornecedores que são diferentes, são vários tipos diferentes de fornecedores e vários tipos diferentes de clientes, né? Então, por exemplo, uma indústria de máquinas, ela tem diversos fornecedores que são diferentes, né? Cada fornecedor vai entregar um produto diferente, eles não têm relação entre eles. Os concorrentes também são diferentes e os clientes são vários. Então, a fábrica de máquina, a mesma máquina pode ir para um cliente que é uma fábrica de sapatos, ou que é uma fábrica de suco de laranjas, ou que é uma confecção, etc. Então, essa característica do ambiente pode ser homogêneo ou heterogêneo. Bom, e aí existe um contínuo, né, uma relação entre os ambientes que são estáveis ou instáveis. Então, dentro do ambiente, as organizações elas vão estar caminhando entre esses dois tipos de ambiente. Então, ela pode estar em algum momento de estabilidade ou algum momento de instabilidade, né? Ou navegando no meio aqui entre eles. Por isso que é um contínuo, não é uma coisa fixa. Ela nunca vai estar num ambiente totalmente estável ou num ambiente totalmente instável. Sempre vai estar num contínuo, sempre vai estar caminhando pelos dois sistemas. E aí a tecnologia, que esses autores também estudaram. Então, a gente já viu que a tecnologia ela é uma variável ambiental do ambiente geral. E ela se torna uma variável ambiental no momento que as empresas incorporam, absorvem essas tecnologias. Então, toda a inovação, todo o processo de inovação, de novos produtos, de novos serviços, de novos equipamentos, entra no mercado, entra no ambiente, e aí, então, isso se torna uma variável ambiental, que as empresas desenvolvem um processo ou desenvolvem uma maneira de fazer diferente, e essa tecnologia, né, desse desenvolver, influencia todo o ambiente, todas as organizações. E aí essas outras organizações também vão buscar essa tecnologia, esse jeito de fazer diferente, e aí essa tecnologia passa a ser, então, uma variável do ambiente. E a tecnologia também pode ser uma variável da organização. É como que o jeito que ela faz, o equipamento que ela usa, o processo que ela desenvolve, como que influencia o seu jeito de produzir, o seu ambiente interno. Bom, o Thompson é um autor que estudou a tecnologia nas organizações e ele percebeu que existem três tipos de organizações que adotam, três tipos de tecnologias que podem ser adotadas por organizações. Então, existem as tecnologias de produção que são sequenciais, são elos, né? Então, é a mesma tecnologia que era adotada na época da administração científica, que são linhas de produção, onde são linhas sequenciais, né? Então, um elo depende do seguinte. Então, eu tenho que produzir na minha fase, para passar para adiante, e aí adiante faz uma alteração e passa, e assim vai indo até ter o produto final. Então, é uma sequência onde um elo depende do outro. Também existem as tecnologias que são chamadas de mediadoras, onde algumas indústrias, como bancos, seguradoras, eles não têm uma produção, mas eles apenas fazem uma ligação entre dois elos. Eles mediam, né? Eles ficam no meio da cadeia e aí eles mediam dois elos. Então, por exemplo, qual é o trabalho dos bancos? Os bancos eles pegam o dinheiro que estão com os investidores ou que estão com as pessoas que
que têm esse capital para investir, eles pegam esse dinheiro, eles captam esse dinheiro dessas pessoas e eles comercializam esse dinheiro com as pessoas que precisam fazer empréstimos, né? Então, o banco é uma tecnologia de mediação. Ele apenas busca um recurso no mercado e distribui para os clientes. A mesma coisa que faz a seguradora, né? A seguradora vende uma apólice para um cliente e pega esse recurso e repassa para as empresas que fazem essa cobertura, né? Nenhuma seguradora faz cobertura de acidentes ou de roubo de produção. Ela simplesmente media esse processo. E também as tecnologias intensivas, aonde são várias habilidades, várias atuações, várias especializações para um único cliente. Então, hospital, estaleiro, construção civil, escola, são tipos de organizações que têm uma tecnologia intensiva, né? Então, a pessoa está no hospital, ela está recebendo cuidado de várias habilidades, de várias especialização, sendo um único cliente. A produção de navio no estaleiro é um navio, e aí tem uma série de tecnologias, de habilidades que estão ali para poder construir esse navio. Eu falei? Bom, e aí, por fim, surge o conceito de adocracia, que é o inverso da burocracia. Então, essa teoria da contingência trouxe esse conceito da adocracia, aonde a organização ela é o oposto da burocracia. Ela deixa de ser engessada, travada, regulamentada por normas, por regras, por padrões, uma extrema exigência de padrões, e aí ela passa a ser flexível, ela passa a se moldar ao ambiente, às condições que o ambiente exige. Então, essa capacidade da organização de se adaptar ao ambiente e de ser flexível recebe o nome de adocracia. E também uma nova abordagem é a estrutura matricial, onde a forma de departamentalizar as organizações deixa de ser apenas uma forma, como era. Então, por exemplo, uma área funcional, né? Então, tem produção, venda, finanças, RH e técnica. Então, a empresa ela é dividida em setores de acordo com as funções. Nesse aspecto, a empresa não é mais dividida por áreas funcionais, e sim é uma estrutura matricial, que combina as áreas funcionais e a relação de produtos ou de projetos. Então, eu tenho uma estrutura matricial formada por funcional e produtos. Então, eu mantenho a minha departamentalização funcional, produção, vendas, finanças, RH e técnica, e combino com produtos. Então, eu tenho 3 produtos, eu tenho produção do produto A, do B, do C, vendas do produto A, B, C, finanças do produto A, B, C, assim por diante, e eu tenho o gerente do produto A, e ele vai tomar conta da produção, das vendas, das finanças, do RH do produto A, o produto B e o produto C. E eu também tenho a funcional. Então, eu tenho um gerente de produção que vai cuidar da produção de todos os produtos, um gerente de vendas da venda de todos os produtos, e assim por diante. Então, eu mesclo uma departamentalização funcional por produtos, né? A estrutura passa a ser mais dinâmica e mais flexível por essa inter-relação entre 2 tipos de departamentalização. E uma nova abordagem que também surge é a chamada abordagem de redes, aonde entra o processo de terceirização. Então, a companhia ela não é mais centralizadora de todos os processos produtivos, comerciais e financeiros aonde ela está alocada, mas sim ela foca no aspecto principal do negócio e ela terceiriza os demais aspectos em qualquer outra parte do mundo, e aí todas esses aglomerados formam o que chama de rede. Então, por exemplo, uma empresa ela tem a sua central, né, em determinado local, onde é focado apenas o aspecto central do negócio,
por exemplo, o marketing da empresa, e aí ela faz o design na Itália, ela faz a propaganda com uma agência da Inglaterra, ela produz no Brasil e na Coreia e comercializa nos Estados Unidos. E aí todos esses elos se integram, se ligam, se relacionam e aí formam uma rede. Então esse é um dos aspectos atuais que tem acontecido no mundo. As grandes companhias, as médias companhias também já fazem essa organização em redes, né? Com a terceirização de algumas atividades que não são essenciais para o negócio. Então, por exemplo, se você pegar a Nike tem a sua base central nos Estados Unidos e ela desenvolve diversas ações em vários países, né? Produção no Sudeste Asiático ou na América do Sul, distribuição na Europa, propaganda nos Estados Unidos, enfim. Então, forma-se uma rede de produção e de atividades relacionadas ao negócio daquela companhia, sem ter mais as barreiras físicas, né? Em qualquer parte do mundo isso pode ser feito. Bom, e aí o homem da teoria contingencial, ele passa a ser complexo por toda essa complexidade que existe, né? Ele é um homem transacional, ele recebe influências do ambiente e reage a essas influências, então ele está o tempo todo se relacionando com esse ambiente, tanto o ambiente da tarefa quanto o ambiente geral, e ele está reagindo ao que o ambiente está exigindo dele, né? É um sistema aberto. Esse homem ele vai ter um comportamento de sempre relacionado com objetivos, e esses sistemas eles nunca são estáticos, né? Sempre vai ter um momento de instabilidade relacionado ao ambiente, e aí o homem complexo ele precisa se adaptar e jogar o jogo de acordo com o que o ambiente está definindo naquela situação. Não é mais um sistema fechado onde ele se adapta somente às condições internas da organização, mas sim ao ambiente externo, ao ambiente geral, ao ambiente da tarefa. É isso. Certo, gente? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Essa teoria é mais tranquila do que as outras, né? Beleza, pessoal? Dá para fazer prova agora? Até parece, professor. Yane? Então tá bom. Tranquilo. Beleza. Bom, gente, então estamos feitos, estamos conversados. Tá? Então, essa matéria que cai para a prova, mais a teoria neoclássica. Eu sugiro que vocês façam um resumo. Quem ainda não fez, aproveite o final de semana, faz o resumo, porque aí vocês já estão estudando para a prova. A prova é no mesmo esquema, no Moodle, na forma de questionário, igual a gente já fez as outras duas. Na quinta-feira, dia 15. Na segunda-feira, tranquilo. Vou deixar para vocês fazerem as atividades e se tiver alguma dúvida, mas eu mando mensagem. No mais, estamos fechados. Ok? Qualquer dúvida, vocês Ok. pode falar. No caso, os resumos, eu posso usar o resumo da aula? Pode. Então fechou. Mas é bom você dar uma olhada no livro também, tá? Porque o livro é mais abrangente, o livro é mais detalhado, tá? Mas é resumo, vocês viram que é uma quantidade bem pequena de páginas que eu coloco lá, né? É resumo mesmo. Então, assim, é dar uma lida no texto, ler o texto, ler uma folha do texto e escreve o que você entendeu. Não é cópia, não é copiar do livro. É resumo. Vocês vão lendo o livro, o que você vai entendendo, você vai escrevendo. Pode ser feito na forma de tópicos, né? Se ficar mais fácil. Mas assim, é um resumo, é para dar um entendimento geral do contexto da matéria, tá? Não é copiar o livro, não precisa disso, tá bom? Então não precisa citar tudo que contém no livro. Não, de forma alguma, não é cópia do livro. É para você ler, você vai escrevendo. Tanto que eu coloquei lá no Moodle que acho que é 5 páginas, né? Que tem que ser.
Não, Deixa acho eu que ver você aqui. colocou até no máximo 9, se eu não me engano. Mas são os 2 capítulos, né? O 7 e o 18. Ah, tá. Aí, ó, 10 páginas de caderno para os 2 capítulos, para o 7 e para o Nossa, 18. então o senhor já vai me dar metade da nota. Tá? Então é 5 páginas cada capítulo. É resumo mesmo. É ler o texto, você vai lendo o texto e vai anotando, que nem se fosse um bloco de notas. Vai tomando nota, vai lendo, vai anotando. No final você vai ter. São 60 páginas do livro, né? Vai ter um monte de figura, tem um monte de quadro, um monte de coisa que você não usa. No final, você vai ler aí 20 páginas de texto e vai escrever em 5 páginas no caderno. É só para entendimento, para entender de forma geral, tá? Não é copiar o livro, não é fazer cópia, tá? Tanto que se passar de 10 páginas, vai reduzir a nota, tá? É resumo mesmo, quero que vocês enxuguem, entendam e enxuguem mesmo, não é copiar do livro, certo? Então eu sugiro que vocês façam esse resumo antes da prova, porque ajuda muito vocês. Esse resumo de escrever memoriza, fica muito memorizado. Então é legal para vocês fazerem a prova, tá? Até quinta-feira que vem é legal vocês fazerem. Até porque também vocês têm que entregar quinta-feira que vem, né? Mas é bom fazer logo. Então pega sábado e domingo e faz isso, porque aí 1 hora, 2 horas que vocês sentarem aí, vocês fazem esse resumo, tá? Vai lendo, vai vendo os tópicos que são importantes, pode relacionar com os slides, né? E aí vocês fazem de boa, tá? E aí a prova é na quinta-feira. Ok, gente? Tá, beleza. Obrigado. Ok. Boa Boa noite, noite para professor. vocês. Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, fica com Deus, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, bom final de semana. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.